Oi pessoal, tudo bem com vocês? Faz muito tempo que eu não gravo vídeo aqui pro canal. Acho que faz uns 10 ou 11 meses mais ou menos. Depois eu vou dar uma olhadinha. Aconteceu muita coisa nesse período de tempo, né? Eu parei de gravar logo depois daquele vídeo que eu falei sobre os abusos que eu sofri na minha infância e um pouco da minha juventude, né? E eu fiquei meio receosa com o canal, não conseguia mais gravar. Toda vez que eu pensava em gravar um vídeo, meio que meu subconsciente, eu não sei explicar, meio que eu me sentia mal. Me fazia lembrar do que eu passei e aí eu não conseguia. E aí eu fui deixando pra depois, fui perdendo o amor pelo canal, fui deixando de gravar, fui passando-se o tempo, porque a gente quando tá machucado, quando tem uma ferida, ainda mais uma ferida que era antiga, e eu tornei a abrir ela pra contar pra vocês o que eu passei, então demorou um pouco mais a cicatrizar pra mim poder ter coragem de voltar a gravar aqui no canal. Nesse período de tempo aconteceu muita coisa, gente, muita coisa mesmo, porque são 10 meses, né? 10 meses não são 10 dias. Eu fiz uns currículos diferentes e consegui um emprego. Já não tô trabalhando mais, mas eu consegui. A Emily ficou internada 2 vezes nesse período de tempo. Teve o aniversário dos meninos que eu não consegui gravar. O aniversário de Gabriel teve alguma coisinha, eu fiz um negocinho, mas não foi festa. No aniversário da Emily já não teve nada, eu simplesmente comprei pizza, a gente comeu pizza e comemorou assim, porque eu não tava sem condição de fazer festa de aniversário. Mesmo todo mundo sabendo aqui, quem assiste meu canal sabe que eu amo comemorar. Aniversário pra mim é extremamente importante, é uma data que é pra ser festejada. Mas como eu não pude comemorar, então passou-se só com uma pizza que a gente comentou e pronto, foi isso. Então aconteceu bastante coisa e eu vou tentar resumir um pouco aqui pra vocês. O biol tá já bem grandão. Tá muita coisa já mudou, né? Deixa eu ver por onde eu começo. Eu vou começar pelo diagnóstico de Emily, né? Eu tinha falado aqui pra vocês que a Emily tinha uns comportamentos diferentes e que eu acreditava que... Tem um cantor aqui. Ô, cantor! Lindo! E eu acreditava que ela tinha déficit de atenção, que está vinculado com o que ela realmente tem, porque ela tem, né, déficit de atenção, mas não é apenas isso, né? Também te amo, meu amor lindo. Não é apenas isso, né? A Emily começou a ter uns comportamentos assim, muito... que ela já fazia antes, mas tipo, a gente antes não notou que tava até ficar tão forte, tão assim, com uma intensidade maior. A Emily foi diagnosticada com TEA, né, com autismo. O médico me falou que o nível dela é assim, bem leve, que é muito... Como eu vou dizer? Ele disse leve. E ele explicou lá uma palavrinha, porque ele meio que quis dizer que no caso dela, não houve... Filho, por favor. No caso dela, não houve tantos... Não prejudicou tanto a vida dela, né? Vamos dizer assim. Porque ela meio que aprendeu a lidar com a situação dela. Ela meio que se programou e sem tratamento e sem ajuda, ela conseguiu conviver com até por muitos anos sem a gente saber o que ela tinha. Desde nova, a Emily tem comportamentos assim, bem diferentes. Ela não tem amigos, são poucas pessoas que ela consegue ter convívio. Ela sempre foi uma criança muito isolada, ela não aprendia as coisas com facilidade, ela tinha muita dificuldade para aprender. Quando você não sabia lidar, era difícil para ela. Ao mesmo tempo, eu ficava assim, porque ela era extremamente inteligente, era uma menina extremamente esperta e ao mesmo tempo ela tinha muita dificuldade. Então assim, eu não conseguia compreender. Eu cheguei até a falar com a psicóloga antes dela ter o diagnóstico, se existia a possibilidade dela ter autismo, dela ter o déficit de atenção e ser extremamente inteligente, porque ela era muito inteligente. E a psicóloga disse que não,
que o déficit de atenção, ele prejudica demais a criança e prejudica demais o desenvolvimento, e ela não teria tanta capacidade, né? Porque eu disse, olha, minha filha é desatenta, a gente chama ela pelo nome, ela não responde. Isso desde novinha, a gente chamava e ela não virava nem a cara, gente. E hoje eu sei o que é, porque por conta do autismo, ela escuta que a gente tá falando com ela só não responde. Entendeu? Ela escolhe não responder. Ela escolhe nos ignorar. Eu cheguei a achar que ela tinha problema auditivo, porque ela não respondia. Ela não gosta, assim, de muito barulho, mas ela convive até com certo barulho. Então, como era tudo dela, era muito leve, vamos dizer assim, né? A gente não chegava a pensar jamais que Emily era autista. Jamais. Porque ela era muito quieta, muito na dela. A gente tem a mania de achar que o autista, eu era assim. Eu tinha a visão de que o autista era aquela criança agressiva, era aquela criança que se batia, era aquela criança que não falava. Eu confesso que eu tinha essa visão. Eu achava que o autista era assim. Mas não é. Existem inúmeras situações e nenhum autista é igual. Todos são completamente diferentes e existem comportamentos diferentes. Uma das estereotipias dela é o ato de andar de um lado para o outro sem parar. Na infância ela fazia isso, mas não era tão acentuado. E com o decorrer do tempo ficou muito forte, muito forte. Coisa que antes ela não fazia, ela passou a fazer todos os dias, durante horas por dia. E a psicóloga disse que é por conta que não houve tratamento, né? Então, aquela ansiedade, aquela impulsividade que o autista tem, não foi controlada, não teve tratamento. Então, antes era de uma forma bem sutil, e com o passar do tempo, ela começou a ficar mais agitada, com mais dificuldade. Tanto a Emily como o Gabriel sempre tiveram dificuldade no sono. Eles nunca dormiram bem, ela nunca dormiu bem. E hoje a gente tá com uma situação assim que o sono dela tem sido muito leve, tem dormido muito pouco, ela chega a ser extrema. Tem dias que ela não dorme nada e aí ela quer caminhar. Eu já acordei, gente, de madrugada e a Emily tá correndo no quintal, que é tudo aberto, é extremamente perigoso. De madrugada a gente não sabe, não pode confiar nas pessoas, né? E não sabe quem pode aparecer uma hora dessa no quintal e a menina tá correndo no quintal. Então, assim, foi coisas assim que me fez procurar um neuro pra saber o que tava acontecendo, porque minha filha tava tendo esses comportamentos. Não é também novidade pra ninguém a questão alimentar. A Emily não come tudo. Eu tenho muita dificuldade e ela chegava a ter, que hoje eu sei que era surtos, quando eu forçava ela a comer. Ela chorava muito, ela se desesperava, parecia que tava apanhando, era uma coisa. E isso acontece até hoje. Ela mocinha, essa semana eu fiz ela comer, porque ela já fazia disso que não comia quase nada. Então eu forcei ela a comer e ela chorou como se estivesse levando a pior piso. E era pranto, gente, pranto. E isso sempre foi assim, sempre foi muito difícil fazer ela comer. Ela sempre comeu a mesma coisa por longos períodos de tempo. Ela passou 4 anos que ela só comia cuscuz com ovo e mais nada. Ela só não come frutas. Hoje ela já aceita algumas frutas, mas esse tempo ela não aceitava. Ela passou dos 4 anos de idade até os 10 anos só comendo feijão limpo, sem nada. Não comia carne nenhuma. Hoje ela já aceita. Então, assim, foram mudando. Certos comportamentos foram mudando com o passar do tempo. E ela meio que se autorregulou para se adaptar. Algumas vezes eu preciso forçar mais. Como eu forcei essa semana, fiquei triste quando eu vi ela chorando. Fiquei me sentindo uma péssima mãe. E me arrependi, porque eu causei aquele surto nela para que ela comesse. É incrível que uma coisa tão pequena pode causar um estrago tão grande. E aí foi difícil para mim. Mas voltando ao diagnóstico, eu fui ao médico e expliquei que ela não queria conversar com as crianças da sala dela. Ela não quer fazer trabalhos de grupo, ela se isola na sala de aula. Eu fui chamada várias vezes na escola, que ela não quer lidar com outras crianças, que ela não participa do intervalo, ela simplesmente lancha e volta para a sala. Quando
Pra interagir com outras pessoas, ela tem muita dificuldade. Quando a gente recebe visita aqui em casa, ela se tranca dentro do quarto e não quer ver ninguém. Aí pode dizer, mas sua filha não tá com depressão. Não, ela não tem comportamento depressivo, gente. Graças a Deus. Ela simplesmente não quer conviver com outras pessoas. Ela basicamente convive comigo, com meus avós, mas com o resto, ela pouco fala. Claro que tem algumas pessoas que ela realmente gosta de estar. Uma delas é uma amiguinha dela chamada Alicia. É um outro amiguinho chamado Jonathan. Quando a gente vai pra Natal, ela gosta de ficar com uma priminha chamada Geisiele. E são poucos fora. Lá no Natal mesmo a gente tem muitos parentes, mas ela não quer conviver com nenhum. E eu falei pra ele, ela tem esse comportamento, não quer socializar com outras pessoas, não quer ter amigos. Na idade dela eu era cheia de amigos, eu queria ter muitos amigos. E às vezes não é nem porque ela não quer, porque ela não sabe lidar com o sentimento das outras pessoas. Bia tá aqui, ó. Oi. Acabou com a suja de quichuque. Quichuque de mulango. Olha meu carro. É o carro. Tem um carro mesmo. E aí ela não consegue lidar com o sentimento das outras pessoas. Ela tem uma certa dificuldade. E, assim, tudo isso eu levei pro neuro. Marquei a consulta pra ela. Enquanto a gente tá falando aqui, ela tá correndo. Eu depois vou mostrar um pouquinho pra vocês. Mas enquanto a gente tá falando aqui, ela tá ali correndo pra um lado e pro outro no quintal. Como ela faz durante praticamente o dia inteiro quando ela tá em casa. E mostrei os vídeos desse comportamento dela, que é algo diário, é todos os dias, todos os dias. E Emily, quando não tá correndo, ela tá se balançando. Sempre, sempre. Ela tem muita seletividade alimentar, coisa que eu falei pra ele também. E ele avaliou os vídeos, avaliou alguns comportamentos dela. Ela não... Gente, eu acredito que esse vídeo vai ser só pra falar de Emily. Depois eu continuo sobre os outros assuntos, porque vai ficar muito extenso. Ele avaliou os vídeos e tudo que eu falava, ele levou em consideração, né? Ele tentou conversar com ela não quis. Ela simplesmente não quis olhar nem pra ele. Quando a Emily era bem novinha, assim, da idade de Gabriel mais ou menos, eu me lembro que uma vez, porque isso se repetia muitas vezes, quando eu falava com ela, ela não olhava pra mim. Ela não olhava pra mim de jeito nenhum. E numa dessas vezes, eu tava brigando com ela. Porque ela tinha feito coisa de criança, ela tinha feito um negócio lá. E eu reclamei com ela e ela ficava assim. E aquilo me causou um sentimento assim, meio de raiva, de frustração. Eu achava que ela tava debochando de mim, porque a menina tava revirando os olhos. Oi! A menina tava revirando os olhos e eu achava que ela tava debochando. E eu já tava tentando repreender ela por uma coisa que ela tinha feito de errado. E ela assim, ó. E aí, gente, eu peguei ela pelos braços, eu gritei com ela, olhe pra mim! Na mesma hora, ela olhou assim na minha direção e as lágrimas começaram a escorrer assim do olho dela. E ela olhava pra mim assim, mas... Sabe quando você tá vendo que a pessoa tá olhando pra você, mas ela não tá te enxergando? Era como se ela estivesse olhando na minha direção, mas não dos meus olhos. E eu me senti muito culpada por ter feito isso com ela, porque eu meio que traumatizei minha filha de uma forma que hoje ela olha pra todo mundo. Não exatamente pros olhos, né? Ela sempre procura olhar no rosto da pessoa, mas não pros olhos. E ela criou esse trauma por minha culpa, por conta dessa situação que eu fiz com ela, que eu gritei, olhe pra mim, eu tô falando com você, pare de debochar da sua mãe, olhe pra mim. E meio que traumatizou ela, e desde então ela passou a olhar para as pessoas. E com o tempo, hoje ela na psicóloga, com o tratamento, ela se abriu e disse que ela começou a olhar para as pessoas porque ela sentiu, com aquilo que eu gritei, que eu falei com ela, ela sentiu que
precisava olhar pra mim, pra não me fazer me sentir mal, pra... Como foi que ela disse? Ela precisava olhar... Tá ali fora, filho. Pra que eu não ficasse brava com ela, pra que eu não ficasse frustrada com ela. E ela passou a olhar para as outras pessoas porque ela sentiu que se ela não olhasse, as pessoas ficariam da mesma forma. Lá atrás, vou procurar. Que as pessoas ficariam igual eu fiquei. Irritada, frustrada. Então ela meio que como a psicóloga falou, ela se programou para se adaptar. Para não machucar as pessoas, para não ferir as pessoas. Para que o comportamento dela não afetasse a vida dos outros. E isso foi tão adulto. Eu me senti tão culpada, tão a pior mãe do mundo. Como eu não pude perceber que minha filha estava precisando da minha ajuda. Em vez de ajudar, eu gritava com ela para que ela me olhasse, para que ela... forçava ela, porque, gente, esse ato de forçar, o autista, ele sente tudo, muito, tudo pra ele é amplificado. E forçar ele fazer as coisas é como, sei lá, parecia que eu tava batendo nela internamente, eu tava dando uma surra nela. Era bem parecido com o que eu tava fazendo com a minha filha. O quanto eu tava ferindo ela sem nem saber. E assim, o médico avaliou ela por um tempo. Até que ele deu o laudo. A Emily tem o laudo pra TEA. E hoje eu já deveria ter começado a procurar. Hoje ela faz acompanhamento apenas com a psicóloga. Mas eu deveria já ter conseguido outras coisas pra ela, porque ela precisa. Meus filhos nunca tiveram, assim, dificuldade na fala. Na realidade, eles falavam demais até. Falava sem parar. Isso, tanto ela como o Gabriel, eles sempre falaram tanto que as pessoas diziam, nossa, onde desliga? Onde para de falar? Então, eles não precisaram de fonoaudióloga nem nada disso. Mas o principal pra ela é o acompanhamento com a psicóloga, por conta pra ajudar ela com esses comportamentos repetitivos que são o dia inteiro, gente, né? E pra ajudar ela com a alimentação, ela precisa de acompanhamento com a nutricionista especializado por conta da alimentação, porque ela tem muita dificuldade pra comer. Hoje ela não toma nenhuma medicação, porque na última consulta com o neuro ela não precisou. Porém, eu tenho que retornar ao neuro, porque de uns tempos pra cá ela também não tá conseguindo mais. Antes ela já não dormia bem, mas eu segurava ela na cama. Hoje eu acordo várias vezes e Emily sai da cama e Emily vai andar no meio da casa. Quando a gente não deixa ela ir pro quintal de madrugada, porque tá tarde, ela fica correndo dentro de casa mesmo, andando dentro de casa de um lado pro outro. Então ela não tá dormindo direito e eu preciso procurar ajuda pra este comportamento, dessa falta de sono. Porque o autista, ele tem um sono muito perturbado, não é aquele sono bom. Ele geralmente tem alguns distúrbios de sono, ou dorme muito, ou não dorme nada. Que é o caso que ela tá tendo agora, que ela não tá conseguindo dormir. Ela disse, mãe, eu me deito, mas eu não consigo dormir. E assim, tem sido processos diários com ela, conversas, tento explicar. O mundo autista é muito amplo, gente. Hoje, que eu sei que minha filha tem autismo, eu consigo compreender os comportamentos dela, as atitudes dela, o fato dela não ter um filtro, porque ela fala tudo que pensa, tudo que vem na mente, ela libera assim. E eu, meu Deus, essa menina não tem filtro. Eu passava por certas situações e eu ficava, meu Deus, Emily, por favor. E assim, porque ela não tem filtro, o autista, ele não tem filtro, eles são tão verdadeiros, eles falam tudo o que pensam, eles não guardam, eles não conseguem, eles não são de ficar forçando sentimentos, forçando situações. Se eles se decepcionam com alguém, eles guardam por muito tempo, eles não conseguem ter a mesma convivência com essa pessoa. Foi o que aconteceu com a Emily em relação ao pai dela. E um pouco com a avó paterna, porque a avó, ela foi passar as férias na casa da avó.
E a avó forçou ela a comer um pouco, assim como eu fiz. E ela passou muito tempo pra voltar a falar com a avó. Ela ficou muito brava. Ela não queria falar com a avó. Ela não queria conviver mais com a avó. Ela chegou com a mente assim, quando ela chegou das férias, que não ia voltar. Eu não volto nunca mais pra casa da minha avó. Eu não quero falar mais com a minha avó. Ela chegou muito transtornada dos dias que passou lá. Pelo que a avó forçou ela, né? E assim, gente. É luta diária, é um mundo muito amplo e nenhum autista é igual. Uma coisa que eu tenho pra dizer pra vocês, nenhum autista é igual, todos são diferentes. Agora eu vou parar esse vídeo porque já ficou com 20 minutos, meu celular não tem tanta memória. Eu vou postar todos os vídeos seguidos um do outro pra contar o que aconteceu nesses 10 meses. Pra que não fique um buraco aqui no canal, assim, tipo, o que foi que houve? E ninguém saiba o que aconteceu, tá? E aí eu vou tentar postar agora um atrás do outro pra também não ficar esperando a continuação, tá bom? Vou salvar esse vídeo, vou fazer o upload e depois eu venho gravar o outro.